Sim. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O que a gente está fazendo hoje aqui é discutindo um projeto que tramita no Congresso Nacional e que prevê penas mais brandas para aquele que não paga a pensão alimentícia. A ideia seria restringir o crédito, por exemplo, no lugar de uma prisão imediata para o não pagador da pensão alimentícia. A premissa do projeto está na redução, na superlotação no sistema prisional. Bom, aí nós temos um problema crônico no país, que é a superlotação no sistema prisional. E hoje nós temos, e o senhor que milita nessa área, né, nós temos muitas vezes criminosos que são condenados por crimes menores e ficam misturados aos demais presos, né, aqueles que estão cumprindo pena, aos apenados no caso. Há pouco a gente diz o seguinte, talvez uma exceção à regra é o caso daqueles que cumprem pena por não pagamento de pensão alimentícia. Esses não ficam junto com os demais. Não é o mesmo que acontece com o assaltante e o latrocida, o homicida, o estuprador, o estelionatário, fica todo mundo junto, né? Como é que se faz para reduzir o sistema prisional? É só construindo mais cadeia, mudando a lei? Eu, que atuo na área, tenho certeza de que a solução é muito fácil. Primeiro, tem que se investir na raiz do problema. Que ninguém nasce com o título na testa, eu quero ser um marginal. Alguma coisa falha nessa caminhada. E um outro aspecto é depois que já está lá, vai se fazer o quê? Eu estive recentemente em Minas Gerais conhecendo lá um sistema alternativo que se chama PAC. É uma maravilha. Ele consegue recuperar presos com penas de 30, 40 anos. Um sistema totalmente alternativo, que já existe lá há 30 anos. E nós vamos tentar trazer a ideia para cá. Então, o que acontece? Tem que ter alguém dentro do sistema que realmente queira trabalhar as causas iniciais e depois de já ocorrido a massa, se trabalhar na massa para recuperar o que for possível recuperar. Agora, construir presídios é só alimentar o bolo. Tá, e o senhor acha que nós estamos indo nesse caminho, pelo menos aqui no Estado? Eu falo sem medo de errar. A política desenvolvida hoje no nosso Estado está indo na contramão da história. Por quê, hein? Você tem visto aí se divulgar que vai se fazer mais presídios e presídios com números excessivos para presos. Está mais do que provado que isso não funciona. Grandes presídios, né? Tanto que essas ideias alternativas, como eu tive a oportunidade lá de conhecer junto com várias outras pessoas, é limitado a 200 presos. Mas bem que agora a ideia original do Estado era fazer uma unidade dividida, né? O governo tenta fugir dessa ideia, né? De que não, na verdade não é um grande presídio, nós teremos uma unidade... uma unidade será isolada da outra e tal. O problema é que está se tomando decisões de gabinete e não está se ouvindo quem está no front. A gente está todo dia nessas unidades prisionais, você ouve de vários agentes penitenciários que isso não vai funcionar nunca, porque eles têm a prática do dia a dia. Não adianta você colocar 2.000 presos, dividido por blocos, que eles vão ter formas de comunicação. Vai ter toda uma movimentação de advogados, de família em volta, que não vai funcionar, não vai conseguir trabalhar. O que chama a atenção é que a gente não consegue resolver o problema de quem já está preso. Eu digo do ponto de vista de estancar a articulação com quem está livre. A famosa recuperação. Não, e eu digo a comunicação, muitas vezes o crime, a ordem do crime parte de dentro da unidade prisional, né? Se cogita que isso esteja acontecendo, inclusive agora, em função dos ataques às agências bancárias, aos caixas eletrônicos. Mas enquanto você manter o preso lá dentro, 22 horas trancado dentro de uma cela, que é a nossa grande realidade hoje no nosso sistema prisional catarinense, ele chega em torno de 22 horas, tem poucas exceções. Ele vira um bicho, né? Essas grandes penitenciárias, essa é a regra, basicamente, 20 a 22 horas dentro da cela, ele sai 2 horas, no máximo 4 horas para fora. O que você quer que esse indivíduo faça? Não pode funcionar. Ele entra lá um gatinho e sai de lá um tigre. Pois é, mas se a gente for fazer uma consulta pública, imagino, com a sociedade, ela não quer discutir muito esse problema, ela acha que se pudesse seria prisão perpétua, pena de morte. E ela só vai entender o dia que cair no terreiro dela. Enquanto estiver no vizinho, o problema não é meu. Em linhas gerais, a percepção que tenho é que as pessoas querem mais que as pessoas que estejam lá dentro sofram, né? Porque é uma visão muito vingativa, né? Não se pensa que um dia essas pessoas vão voltar e certamente voltam piores, né?
Eu acho que tem um outro aspecto também que a gente... nós todos e todas, né, nos responsabilizamos pouco, né, enquanto sociedade, que é gerar oportunidade. Né? O senhor mencionou aqui, não se nasce criminoso, né? E eu não duvido também que tem muita gente muitíssimo bem educada, bem criada, com todas as condições para ser uma pessoa extraordinária e vira um grande mau caráter. Eu não tenho dúvida disso. Exceção à regra. Que é uma exceção à regra. Eu gosto muito da experiência que nós temos aqui em Florianópolis com o padre Wilson Gros, aqui no maciço do Morro da Cruz. Espetacular. Que me parece agora matemático até, o que a gente sempre argumentava filosoficamente quase, né? Me parece matemático hoje. Quando se gera oportunidade, se ataca a raiz do problema, porque é claro que quando qualquer um de nós sofre algum tipo de violência, o que deseja é que aquela pessoa desapareça e nunca mais volte ao convívio social, mas não é isso que acontece. Ela vai estar ali, ela vai voltar para o convívio. E como é que nós lidamos com isso? E como é que nós nos prevenimos da violência, né? Como é que quando eu fui vereadora aqui em Florianópolis, que eu comecei a andar mais assim nas áreas mais empobrecidas da cidade e conhecendo essa realidade, aliás, de mulheres que os maridos desaparecem, ela não tem como nem conseguir a pensão alimentícia, né? Não tem nem como tentar prender o sujeito que ele desapareceu de vez, né? Essa realidade é até espantoso que a violência ainda seja do tamanho que é. Me parece até que poderia ser muito maior, inclusive, né? Porque tem algumas experiências pontuais que têm minimizado isso, mas aqui no Maciço Morro da Cruz, por exemplo, né? Nós temos um contingente enorme, quase metade das pessoas tem menos de 14 anos, e o que a gente dialoga com essas crianças, né? Qual é a referência dessas crianças? A referência é o traficante, que é bonito, sim, que tem carro, que se veste bem, que faz festa. Ele vê aquele modelo, aquele é o modelo que ele vê. Qual é a contra-referência que nós estamos gerando, né? Então, e de gerar oportunidade, de não desistir dessas crianças, né, em situação de risco, em especial as crianças, né? Pois é, eu quero retomar essa questão que é um problema, a questão do pai que não paga a pensão alimentícia, que é o foco do nosso programa e que motivou essa proposta que tramita no Congresso Nacional, que prevê que ele não vá para o cárcere, que ele não seja condenado com a prisão e que ele tenha um prejuízo financeiro, né, que seja restrito crédito para ele e só num segundo momento, no caso de não pagamento, que ele teria uma prisão decretada, né? Teria uma condenação por perda de liberdade. Ainda nessa área, o senhor traz um tema, o senhor que milita nessa área, guarda compartilhada, essa questão de com quem vai ficar o filho, enfim. Nós temos novidade nesta área, como é que está essa discussão, qual é a orientação que o senhor pode passar para quem nos acompanha agora? Veja bem, quando a parte necessitada pretende entrar com uma ação de alimentos contra digamos assim, um devedor, contra o pai que sai de casa e deixa os filhos, ou o marido que sai de casa e deixa a ex-mulher completamente no abandono, né? Porque de repente ela esteve muitos anos fora do mercado de trabalho e não tem condições de retornar e gerar recursos. Nesses casos, mas no caso dos filhos, pode-se conversar da seguinte forma: se a pensão alimentícia for muito alta, for além dos recursos do devedor, ele pode propor uma guarda compartilhada, por exemplo. 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Né? Isso vai diminuir pela metade, evidentemente, o valor da pensão alimentícia. E pode evitar, né, que haja um decreto prisional, né, caso ele fique inadimplente. Então existem várias formas de acordo antes que o juiz decrete a prisão. Né? O juiz só vai decretar a prisão quando vê que o devedor é relapso. Né? Quando ele é mau, ele quer deixar os filhos na penúria, ele quer jogar os filhos nas costas da ex-mulher, né, por vingança. A deputada Ângela Albino falou bem, às vezes por vingança, claro,
até por se sentir traído, Claro, uma série de claro, a sentimentos mulher negativos. está com outro namorado Exatamente. já, rancor, né? Então ele Rancor. quer porque quer se vingar da ex-mulher, de alguma forma. Então ele vai fazer isso como? Segurando, parando de pagar. Ela está prejudicando o próprio filho, né? E vai prejudicar o próprio filho, vai prejudicar a prole dele, o sangue dele, né? Ele não está só prejudicando a ex-mulher. Isso acontece em várias áreas do direito de família. O direito de família vem sendo alterado nos últimos anos com uma velocidade surpreendente, né? Apesar das reações contrárias, né, dos segmentos reacionários, que tentam, de qualquer forma, manter o direito de família no tempo ainda do Brasil colonial. É porque o conceito do que é família mudou Ah, muito. sim, né? mudou muito. O que é Completamente, né? família Mudou. hoje? Hoje a família exige o quê? Exige afeto. Sim, sim, Né? Até o Supremo Tribunal Federal já autoriza casamentos homoafetivos, claro. né? Porque ele sabe que ali está a necessidade de se adoção, manter, inclusive. exatamente, a necessidade de se manter o princípio da dignidade humana, o princípio da afetividade, né? Que é o elo, é a cola dos casamentos, que o casamento é o seguinte: faltou afetividade, acabou o casamento. Ah, mas eu tenho a certidão de casamento. Isso não vale nada. Mero contrato. É um mero contrato, porque o casamento é um mero contrato. Menos ainda para criar pessoas saudáveis, né? Exatamente. Aí o cidadão sai de casa revoltado com a ex-mulher, uma série de motivos, não é um caso, e resolve deixar de pagar a pensão alimentícia. Vai prejudicar a prole, evidentemente, né? E a esposa, às vezes, como eu disse ainda há pouco, ao invés de ele acertar, de ele conversar, dizer, olha, vamos fazer o seguinte, eu pago os alimentos temporários, né? Durante um ano, né? Ou durante um ano e meio, que seja, até que você possa retornar ao mercado de trabalho, possa se estabelecer numa atividade mercantil qualquer, numa prestação de serviço, e possa se manter. Mas ele não faz nada disso. E ele tem todas essas oportunidades antes mesmo que se ingresse com a ação de alimentos. Agora, depois que se ingressa com a ação de alimentos e o juiz vê que a ação atende todos aqueles princípios processuais que todos nós conhecemos, ele despacha de imediato, mandando pagar em 3 dias sob pena de prisão. Não é? E aí é aquela correria. Não é? Eu gostaria de fazer um gancho com o que o doutor Frederic mencionou. Eu reputo que o advogado na área da família, ele é um advogado diferenciado, é um advogado vocacionado. Ninguém aqui, certamente, defende, incentiva a prisão de quem quer que seja. Né? O nosso objetivo, aliás, seria, a nossa pretensão seria de que não se precisasse estar discutindo esse tema. Né? Mas o problema existe. Mas eu vejo que o advogado na área da família, ele tem esse caráter diferencial, porque ele não lida com uma mera cobrança, ele não está ali pleiteando a satisfação de um crédito concretizado num cheque, por exemplo, nada disso. Ele já recebe aquela demanda e aquele problema com uma carga emocional muito grande. Né? Nós que atuamos na área, nós sabemos disso. Né? Então, muitas vezes o advogado da família tem um papel decisivo nessa questão, que é no sentido de procurar a todo momento a conciliação, né? A mediação, através inclusive da utilização de outros profissionais de outras áreas, a área da psicologia, da pedagogia, enfim, mas que tenha... Multidisciplinar, exatamente. Mas que ele tenha elementos, né, para no caso de o devedor, ou aquela pessoa, porque eu reputo que o artigo 733 CPC, que prevê a prisão civil, ele é destinado a um grupo muito pequeno de pessoas, que são aqueles que têm condições, fazem de tudo para dissimular num processo judicial essa condição financeira, essa capacidade financeira. O artigo 1694 do Código Civil prevê que o estabelecimento da pensão se dá de acordo com 2 critérios: a necessidade de quem pede e as possibilidades de quem paga. Então, essa prisão civil, ela é muito pontual, né? E mesmo assim continua sendo um problema. Muitas vezes só o temor da prisão já faz com que a pessoa pague, mas às vezes não é assim. Em São Paulo, isso é um dado da Folha da Manhã, no Jornal de São Paulo, são 26.200 mandados de prisão em aberto nas mãos da autoridade policial. Ou seja, são 26.200 pessoas que
devem pensão e 26.200 alimentandos que não recebem mensalmente o seu sustento, não é? Então esse é um problema assim gravíssimo. É a minoria, mas se o advogado, o promotor e o juiz dessa área especializado não tivesse essa arma, vai ficar muito complicado. Bom, vamos fazer o seguinte, eu já tenho aqui várias manifestações pela internet, pelo Twitter, a Daniela Spezin, eu tenho aqui a manifestação que chega também do Leandro. A gente vai para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com. Até já.